Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. O episódio de hoje foi gravado ao vivo no Lisboa Comedy Club, a convite do Pods, o único festival de podcasts de Portugal. O Humor à Primeira Vista também esteve nos 5 finalistas ao prémio de melhor podcast de humor, por isso, um agradecimento duplo pelo convite e pela nomeação. Por erro meu, durante o episódio ao vivo, esqueci-me de agradecer ao Lisboa Comedy Club, que gentilmente nos recebeu na The Famous Grouse Room. Deixo aqui o meu pedido de desculpas e agradeço a toda a equipa do Lisboa Comedy Club pelo apoio neste episódio e pela generosidade demonstrada. Mais uma vez, as minhas desculpas. Comigo neste episódio estiveram 3 humoristas, o Pedro Silva, a Rita Camarneiro e o Ricardo Cardoso. Reunimos os 4 para conversar sobre o melhor da comédia em 2021. De espetáculos de stand-up comedy a podcasts, séries e filmes, passámos por vários conteúdos nacionais e internacionais que marcaram o ano. Obrigado aos 3 por terem aceitado o convite, obrigado ao público que foi assistir. Infelizmente, o áudio deste episódio não tem a qualidade habitual, peço desculpa também por isso. Ainda assim, acredito que a qualidade da conversa se sobrepõe a este percalço. Sem mais demoras, vamos ao melhor da comédia em 2021. Humor à primeira vista. Vamos exatamente começar com os podcasts. Começa ali pelo Pedro, que referiste a alguns que se calhar até são bastante conhecidos, mas há um que começou este ano, que é do Mike Birbiglia. O Birbiglia começou este ano, mesmo na pandemia, porque acho que foi a resposta dele. Não posso atuar, não tenho os meus amigos para ter aquelas conversas de comédia, então vou convidar comediantes por Zoom. E é um bocadinho técnico, mas são conversas mesmo sobre comédia, sobre stand-up. Chama-se Working It Out, do Mike Birbiglia. Não sei se já ouviram falar, mas é assim, um stand-up comedian que tem assim, um estilo mais narrativo, não é? É muito storytelling. Fixe. Se não conhecem, ele tem 3 specials Netflix e são todos muito fixes. Yeah. Eu pensava que aquele da pelúcia. Spoiler, não se pode dizer. Podes. Há uma parte em que o teto abre e caem um monte de peluches e de brinquedos. Brinquedos não, devia ser de pós, porque senão matavam mais o Birbiglia, não é? Levar com um triciclo, foda-se. Fala tu, que agora tem. Sim. Eu estava a dizer que é incrível porque aquilo acontece, ele sabe o que vai acontecer, portanto Sim. ele está à espera, mas ele não pisca os olhos, que aquilo é. O público assusta-se, porque é um momento. Claro. E ele, tranquilíssimo, continua a história. E já nem sei o que ia dizer a seguir, mas. Que gostaste muito do New One? Gostei muito. Ponto final, boa história. não sei. Mas o Working It Out, basicamente, ele testa beats ou ideias, premissas com os convidados. Eu acho que ele tem aquelas conversas que os comediantes gostam de ter, normalmente até nos próprios comedy clubs. De, olha, tenho esta ideia, o que é que tu achas? Se eu for por aqui, depois outra pessoa dá uma ideia, podes fazer isto. Ele tem esse tipo de exercício quase. Exato. Com os amigos dele, com os comediantes, que são sempre nomes conhecidos. Lembro-me com o John Mulaney, que teve, se calhar ele teve um ano de 2021 bastante estranho. Foi tenso, foi. Mas lembro-me de ouvir esse episódio e o próprio John Mulaney também levava beats deles para testarem. Portanto, acabam por ter 2 perspectivas de 2 comediantes diferentes a trocar ideias e sobre o processo, beats. porque os comediantes pensam sempre de maneira diferente e têm um processo sempre diferente e eles acabam por explicar um bocadinho, a desconstruir um bocadinho. E já agora o Mike Birbiglia vai ter, acho que está neste momento em tour a testar, ou vai ter, portanto vamos acabar por poder ver o início dos beats no podcast e depois o resultado final no sol. Lembrei que aqui dizer. Pensava que era deste ano, mas não, é de há 3 anos. Qual? Esse dos animais. Sim, não é deste ano. O New One. Já estão a chover animais de repente. Já não sei, mas pai, yeah. O tempo para vocês este ano não é estranho? Parece que 2021. Será que ainda estou em 2021? Sim, foi estranho, Rita, foi. Nós. Alguém sente isso? Sentimos. Palmas sentiram! O outro podcast, se calhar que o Pedro disse, também podemos já ir a esse, o Conan Needs a Friend, que é este conhecem todos, que se calhar é dos podcasts mais reconhecidos de comédia. São entrevistas, mas acabam por ter comédia, porque o Conan... os amigos dele também são muito do meio, não é? Exato. Eu, por acaso, não sou um ouvinte muito assíduo desse podcast, mas... Eu pico um bocadinho. Quando eu vejo que o convidado é alguém que eu gosto e que eu conheço, eu vou ouvir esse, mas não ouço...
Eu não existe todos os podcasts. Zapping de podcasts, não é? Também existe agora isso. Também Tipo, existe isso. Sim. vamos ver só um bocadinho. Gosto, não gosto. Costumas fazer isso com algum podcast? Sim, imagina. Não, imagina. estava-te a provocar só. Mas isso é engraçado e há cada vez mais cada vez mais não, só vi um estudo sobre isso, que é belga, e acho que é o dos únicos feitos na Europa, Certo. que tem, pronto, para perceber como é que têm sido as estatísticas do consumo de dizer cannabis, mas para quê? Podcasts, não é? De podcasts, consumo de podcasts, como é que tem sido? E antigamente era malta mais jovem, agora é mais velha. Ok, na pandemia aumentou muito. E, Eu por acaso fiquei. Na pandemia aumentou o consumo de aumentou podcasts. imenso. Eu ia dizer que era o imenso. contrário. Não. E outra coisa, há pessoas que. Como é que se vão buscar mais ouvintes? Às vezes as pessoas pesquisam por tema e vão dar algum. Sabem como funciona? Não, mas é engraçado. Como é que vocês pesquisam podcasts? Vão pelo tema ou vão pelas pessoas? Epá, eu lancei agora. Vão aparecendo, não é? Vão aparecendo na. Sim, ou alguém recomenda-me, ou eu vejo, ou é alguém que eu já sigo e que partilha o seu próprio podcast. Lá está o Berbigli, quando lançou o podcast, eu, ok, então o Berbigli tem um podcast. Ou então, Mas já me aconteceu andar à procura mesmo de podcasts de comédia, tipo, Já? randomly. Eu Tipo, não- deixa cá ver o que é que encontrei, tipo, sketches de comédia, histórias que são em podcasts. Há coisas muito interessantes. Mas eu diria, ao contrário desse estudo, que a pandemia fez as pessoas ouvirem menos. Porque as pessoas ouviam nos transportes. há esses dois lados, não é? Onde é que tu ouves, onde é que tu paras para ouvir podcasts? Desculpa eu estar aqui a roubar tudo, mas isto é interessante. Não, as pessoas. Não, moderador, sim. Enquanto estão. Primeiro, durante a pandemia, nós nos primeiros 3 meses foi só arrumar a casa, as prateleiras, não é? Primeiro, olha, eu vou à despensa. Assim, esta semana é despensa, foda-se. E uma pessoa encontra lá coisas. E na dispensa mas estás a ouvir um como outras podcast. não. É isto. Não, tipo, vai por prateleiras, não é? Hoje vai ser o armário das camisolas, que se foda. E estás a ouvir o Joe Rogan enquanto isso está a acontecer, é isso? Exatamente. Ok, pronto. Pronto, sei. Eu ia perguntar se vale dizer palavrões, mas já tenho a Vale, resposta. vale. Já tenho a resposta. Vale. Não sei se- Mas ia dizer, eu por acaso tenho essa coisa, eu só consigo ouvir podcasts em transportes públicos. Exato. Em casa é muito difícil. Em casa também eu, por acaso, quando estou a limpar. É um bom momento. Ou às vezes quando estás a fazer uma tarefa, se calhar mais trabalho de não precisas usar os ouvidos, aí se calhar ponho no background. Não tens de estar focado, não é? Yeah. Mas na pandemia costumo imenso ouvir podcasts. Eu até se calhar reduzi a quantidade de podcasts que ouvia na pandemia. Sim, eu também. Definitivamente, sim. Arrumar, Exceto- depois de plano. Então toda a gente, repara, eu e tu sim, exceto daquele estudo que ela mencionou. Quem é que aqui ouve podcasts a fazer coisas em casa? Ok. É uma boa amostra. E quem é que deixou de ouvir tanto que ouvia antes da pandemia? Mas continuaram a ouvir o humor à primeira vista. Há pessoas que também, bateram fixe. palmas 2 vezes, certeza. Mas mais podcasts. Ricardo, tu disseste 3 que até são bastante parecidos em termos de formato, não é? Joe Rogan Experience, Two Beers, One Cave. Não é? Não é isso. Tu Beers One Cave e o H3 Podcast. Pá, a minha relação com podcasts é, principalmente este ano, não houve nada mudou, não encontrei assim nada de novo. Então é muito, vou picar. Olha, o Joe Rogan traz um convidado interessante, vou ver. Olha, este tema, estes gajos, vou ver. Não é nada fixo. Por exemplo, tu lanças um episódio que eu acho que pode ser interessante, vou ouvir. Vês? Vou dizer de vez em quando, que é para dar aqueles views, não sei. E é um bocado isso, os podcasts assim já numa forma quase não tão de pesquisa, mas ainda um bocadinho de quero ouvir mais sobre esta pessoa. Há um podcast sobre esta pessoa, vou ouvir. É mais por aí, não é tanto algo que não sigo um podcast sempre. Pois é, hoje em dia é raro ouvir tipo, todas as semanas ou todos os dias o mesmo podcast. Eu acho que no passado já foi assim, já houve X podcasts que eu sempre, todas as semanas. Nacionais, e então não vou dizer nomes, porque eu não quero ferir ninguém, usar o ego de ninguém, portanto não falo nada nacional. Esta é a minha cena. Eu às vezes uso uma técnica que é vou ao top. Certo. Recentemente da pipoca mais doce com Certo. Separados de o fresco? Cristina, Com o David Cristina? Com o David Cristina, sim. E vi. Ouvi. Olha, eu ouvi uma vez enquanto ia à praia. Por acaso foi chato porque não consegui ver até ao fim, porque na Fonte da Telha. Isto é verdade. Vocês deixem a Fonte da Telha e viram à direita, o máximo à direita.
para ter menos gente para poder fumar ganzas e o caraco, não é? E o que é que acontece? Há lá sempre um gajo que faz piscinas de um lado para o outro. Prontinho, para quê? É tarado. Não, é mesmo, isto é mesmo verdade. É um tarado, é um gajo que é tarado, vai para a Fonte da Tanha, vê que as gajas estão sozinhas, eu vou sozinha, porque o gajo vai, deita-se ao meu lado, despe-se todo. E eu fico incomodada, não é? Eu fico mesmo incomodada. E tu achas que isto muda a experiência do podcast, não é? Conclusão. Está ótimo. Não, foi ao mesmo tempo. Era o David Cristina, era a pipoca mais doce, era aquele cabrão, O gajo tarado. gajo velho, Exato. tarado. E eu assim, eu estou por tudo agora, eu estou por tudo, foda-se. E deste review ao podcast? Fui ao banho, voltei, estava lá. Continuei a ouvir porque com os ouvidos molhados é difícil às vezes meter outra vez o fone, não é? E, então uma pessoa limpa o ouvido Exato. e depois parece que vem mais água. Nunca acaba. Quando se vai ao Mas o podcast? Era o que eu ia dizer, como esta história nunca acaba, não é? Ainda assim, olha, Diz, não podes desgostei. terminar. Não desgostaste desse? Não desgostei nada de ouvir o David Cristina e a pipoca mais doce. Pensem até. Eu já não sei controlar Isto. isto. Não, mas eu pensei assim, olha, até aqui está uma bela coisa para se ver, mesmo quando está um tarado velho, todo nojento, ao nosso lado. Ai, Acho que é o máximo Não- elogio que se pode fazer a um podcast. não estava à espera de perder o controle Entretanto, no primeiro tema. acabou a praia, nunca mais ouvi Certo. também. Pronto. Ok. Já agora, a Rita, eu pedi-lhes antes para me darem assim umas listas de 2, 3, 4 conteúdos em cada um dos temas. Achei E demasiado. a Rita deu um que eu fiquei na dúvida se era de facto real, porque ela disse que era o modus operandi, que eu fui ver em um podcast de True Crime. Espetacular. Porque é que isto é o melhor da comédia? São duas amigas brasileiras que falam de homicídios fortíssimos. Homicídios em série, que são os que eu mais gosto. Ok. Porque não acaba, não é? Exatamente. Assim, não sabemos ainda quem é o homicida, aquilo vai, não é? Há primeiro episódio, mata um, mata o 3, mata 4. No terceiro já percebemos, como é que será? Deixam uma mensagem. Mas elas fazem algo de humor, comentam algo de forma Riem-se humorística. muitas vezes. Ok. E eu, há partes em que É eu por me isso, rio. ok. Género. Não, sim. Não, porque há coisas muito engraçadas no que toca a sério, é homicidas. Não, porque. Consegues dar isso, por Porque, favor? imagina, porque há sempre, sei lá, imagina, há homicidas que são muito organizadinhos, têm sempre a louça toda limpa. Super fã. Não, e essa parte é engraçada. Há uns que se atrapalham com o cheiro porque guardam os corpos no frigorífico ou no congelador assim. Que é uma chatice. Porque depois uma pessoa quer pôr bifes de frango e não sei o quê e é complicado. Houve uma cena agora, não sei se viram que o Sam Morril tem um beat sobre serial killers, que ele diz basicamente que é, vou dar spoiler, atenção, que ele pergunta se os serial killers fazem o mesmo que os comediantes fazem quando vêm ao de sol, é tipo comentar, deixar bad reviews. E houve um gajo que foi entretanto descoberto que era um serial killer que tinha deixado de facto uma bad review num documentário do Ted Bundy. Pronto, era este pormenor engraçado. É que eles têm redes sociais, Sim. não é? Pois tem, em princípio, nesta altura devem ter, sim. E mira aqui outra vez. Diz. Sim, é um bocado ridículo estar. Parece que estou na catequese. Às vezes o padre estava lá, tipo, vem ler o versículo. Lá ia eu. Não, mas a mim lembra porque eu tinha de ir ao microfone e estava com as mãos ocupadas. Diferentes. E estava com as mãos ocupadas, como agora, claro, bateu uma pivi ao padre, mas estou a gozar, não. Mas, Olha, aproveito para não, adicionar. por acaso o padre Veríssimo era incrível. Eu às vezes. Dizem assim, houve tanta pedofilia em escuteiros, em catequese, e eu nunca apanhei nenhum. Com pena. Rita, Porque eu dava-lhe, tipo, eu É que eu não dizia- tenho, não é? Não é isso, era para Por bater. falar noutra coisa. É para bater. Eu adorava bater, assim, se tivessem, se me dessem. Eu só não bato Voltando dos 0 aos aos 10. podcasts. Dos 0 aos 10 e a partir dos 70 vou começar a bater. ok. Porque agora parece mal, não é? Parece Certo. doente mental se começar a bater em português. Não, até agora não estás a parecer doente mental, por acaso está a correr muito bem. Não, agora. Mas voltando aos podcasts, Rita, que parece que não foi isso que nos trouxe aqui, fuso e extremamente desagradável também. Gosto muito. Certo? E porquê? Porquê? Sim. Porquê, exato. Ora,
Gosto muito de Extremamente Desagradável. Quem é que aqui não gosta? Certo. Quem é que aqui gosta? Assim que é. Só? Está bem. Também a pessoa está aqui. Preferem o humor à primeira vista, este público é Claro que sim, específico. não é? Sim. Mas, Não percebe? certo. Não, já o perdi. Já está noutro podcast. Não, eu gosto muito de Extremamente Desagradável. Acho que é daquelas coisas, não consigo deixar de ouvir. Ok. E o Fuso também? O da Fuso, Mariana Cabral? já não fiz de forma tão metódica como Extremamente Desagradável, mas também gosto de ouvir. Ok, fixe. E assim, lembras-te de alguma coisa? Há uma história, então. Do Fuso não, por acaso não. Ok. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Eu Diz. tive Para recentemente... concluir, por favor. Isto agora é para parecer um debate. Que horas são? Está a acabar? Não sei. Não, fogo. Ainda só vamos em podcast, Então, Rita. ficamos por aqui, eu gosto muito, vejam. Vejam, ouçam. Ai, meu Deus. Vamos passar a séries. Se calhar estás mais confortável em séries, não é? Eu estou confortável em podcasts também. Estavas confortável. Pareceu Ok. que ela estava desconfortável. Não. De modo algum. Mas, Rita, tu, não sei, disseste-me para aí 7 séries, talvez. Que é o que eu vejo mais. Que é o que vês mais. Trouxeste calma. Eu tenho medo de me esquecer. Ok. Mas olha, microfone já agora. Mas a primeira que referiste, The White Lotus, que é da HBO, Espetacular. nunca vi, mas sei que é com um Mike White, é isso? É o criador? É. Mike White, que só me lembro dele na School of Rock, não sei. Não sei, ficou Olha, icónico por acho isso. que é a primeira vez que ele está a realizar e a escrever ao mesmo tempo. Sobre o que é a série já agora? São vários. É sobre hóspedes e funcionários de um hotel no Havaí. Pronto. Ok. Yeah. Sim, estavas a Não, mas nunca vi. Está bem, sim. Não, mas é muito fixe porque aquilo não se percebe. Tem várias partes de comédia, também tem algo muito dramático, tem um homicídio. Que começa logo Spoiler. no início. Epá, eu sempre Por isso gostas, não é? eu gosto muito. parte. Quem é que aqui gosta de coisas com assassinatos? sangue. Assassinatos. Os documentários da Netflix estão muito na moda. Então, por acaso, mas também já estão a exagerar. Que eu assim, monstro dos interiores não quero ver. Que é um gajo que só viola universitárias, meu. Epá, mete nojo. O mood está ótimo para a Não, porque comédia. é fácil de imaginar. Digam-me só quantas é que ela violou e acabou-se, está presa e acabou. Pronto. Não quero ver ia lá pela janela. Mas estávamos em ia à White janela. Lotus, não sei como é que viemos. Era um homicídio, ok. Exato, Mas sim. Mas começa assim. E parece que vai ser triste, mas não, é tudo muito engraçado. Há uma parte. Quem é que aqui viu The White Lotus? Oh Oh meu Deus. Viste? O Pedro também viu. Lembras-te daquela parte em que às vezes parece que há uma parte em que isto será um bocado gráfico ou exagerado dele a cagar para e vê-se mesmo Literalmente a cagar. para cima Ok. e vê-se mesmo ele a cagar, pronto. Certo. vê-se mesmo a sair do é de lado, não é? Portanto só se vê algo a cair. Assim, eu não sei se era real ou não sei se ele, imagina, pode ter enfiado alguma coisa dentro e depois ter expulsado, mas acho desnecessário, não é? Mais vale comer e esperar e gravar. Mas Como? Não sei, mas quando há tiros também ninguém está a Não, levar isso tiros. agora é tecnologia, não é? bem Ter um observado, iPhone Pedro. e cagar. Mas já agora para referir todas as séries que disseste, Succession, que tem alguma comédia, de facto, faz rir bastante. Bob Ross, Happy Accidents, Betrayed and Greed, que é mais ou menos um documentário, certo? Quem é que aqui conhece o Bob Ross? Que é o Boa. Alguém viu este documentário? Acho que está na Netflix. Está na Netflix, sim. E eu acho que foi o mais próximo que estive de Deus este ano. Não estou a gozar. Se Deus tivesse um Foi a melhor documentário cena de e comédia que gostasse de viste este pintar, porque me senti-me feliz. Ok. Não é comédia, não me ri, até chorei. Mas dá felicidade aquilo, não é? Sim. Ok. Dá. Pronto, Deve dar, não e- sei, e não vi. gostei muito. Não vi. Mas mais cenas. Tens boas séries que viste. Only Murders in the Building. Sim, está na Disney Plus. Disney. Olha, esta tem fãs. Que tem Por acaso também vi, gostei. Tem a Selena Gomez. Uhum, Uma pessoa até certo. se esquece que ela é atriz. Uhum. E eu pensava que ela estava a ser muito boa atriz. Mas na verdade ela fala mesmo assim, com a boca um bocado fechada, sabe? Aquelas pessoas que. Não tem muita expressão. Tipo, eu pensava que ela estava a fazer tipo, uma espécie de jovem deprimida. Certo.
Até que percebi que ela é uma jovem deprimida. Ela faz mesmo. Foi fácil entrar na personagem, Sim, é isso? é, Certo. yeah. E tem também o Martin Short, o criador da série, que é Exatamente. o Steve Martin. Yeah. Continua em forma. Mais alguém a viu aqui também? Não, esta não vi, Pedro, mas quero não ver, está na viste? lista, está no- Também não viste, Ricardo? Não. Pena. Mas o público viu, gostou, não foi? Sim? Não sei, alguém fez barulho há bocado. Que é mas espera, é sobre um podcast também. Pois é, bem A observado. cena engraçada Já é me essa, esqueci. que é sobre um podcast. Ou seja, eles encontram-se, é um grupo de 3 pessoas, o Steve Martin, o Martin Short. E a Selena Gomez, Certo. que se juntam porque gostam muito de um podcast sobre homicídios. Que eu também. Mas não me juntei com ninguém. Voltamos ao Também tema de gosto. homicídios. Estamos a perceber Sim. aqui um tema, claro. Conseguiste meter homicídios em todos os teus conteúdos, se formos a ver. Por acaso, olha, Tarado e velho a seguir tarado. já vamos a filmes e sim, também é homicídios. Mas falando de outras séries, Pedro, Ted Lasso, Season 2 de Ted Lasso, Que não é tão boa como a primeira, Ok. mas aquilo tem um otimismo e tem uma alegria A na felicidade série. que a Rita estava a dizer há pouco. Exatamente. E não é tão engraçado. Tem menos engraçado, mas não é uma série hilariante. Mas é tipo, traz-me paz. É isso. Traz-me. É uma série fixe. Vimos todos aqui, Ted Lasso? Vi. Pá, e gostei muito. Da primeira temporada, adorei. Agora a segunda, perfeita. também senti isso, ainda não vi tudo. Pá, mas é quase uma série tipo à Disney. Que é sentes Faz bem a bem, ver tipo, aquilo. este ano complicado que nós, estes últimos ano e meio complicado que nós tivemos, aquilo trouxe uma energia fixe a quem viu, acho. Ok. É como as séries de crimes para a Rita. Sim. É Cada isso. um busca. Cada um tem a sua cena. É isso. Ok. Mas o que é que acham que na Season 2 não resultou tão bem? Eu ainda só vi 2 ou 3 episódios. Não sei, senti que, sei lá, se calhar a escrita evoluiu. Uma das coisas é a expectativa, não é? Porque eu fui ver a primeira e a maior parte das pessoas foram ver a primeira sem saber o que era e aquilo foi assim uma lefada de ar fresco. Depois a segunda já estás. Ok, já sabes o que é, já não te surpreende tanto. Acho que foi mais por aí. Porque é boa, assim, eu gostei da segunda, Ok. só não gostei foi tanto. Já agora, um pormenor de Ted Lasso, porque não sei se aqui. Já viram aqui? Por palmas? Não? Okay. Aquilo é sobre um clube de futebol e continuamos sem ter boa forma de simular jogos de futebol. Pois isso em continuamos séries. sem. É horroroso. 2021 e ainda não conseguimos. Podia ser como aqueles desenhos animados que. Como quais eram os desenhos animados em que um episódio era só um remate? Era o Tsubasa. Oliver e Benji. Oliver e Benji, exatamente. outra série que referiste, uma nacional, que é o Pôr do Sol. O que Pôr vai do Sol ter, que eu comecei a ver e na verdade não acabei, pus na lista, mas ainda não acabei, estou a meio, estou a ver na RTP Play, mas é tão fixe a série. O tom, eles acertaram tão bem no tom de brincar com as sátira de telenovelas, telenovela. sem ser. Não estão a ser maus para as telenovelas, não estão a ser agressivos. É só a sátira tipo, bem intencionada e muito bem feita. Os atores são incríveis. Henrique Dias do Ferrativo. E também do. É como diz o outro, que era uma Que rubrica era da antiga. 5 para a meia-noite. 5 para a meia-noite. Exatamente. Também tiveram um livro. Também tiveram um livro? Não sabia. E Ferrativo que está por voltar, eventualmente. É? Não sei, no primeiro. É um podcast? Ferrativo. Um canal de YouTube. Era. Não, mas. Não era um programa do canal Q. Ferrativo era um podcast? Não era? Eu acho que era um programa do canal Q. O quê? Exato, era sketches. Quase podcast. Os programas do canal Q são quase Se podcasts. calhar também há versão em podcast, não sei. Tu tiveste um episódio de podcast. Sim, exato. Eu gravei um episódio com eles ao vivo. É isso. Muito bem, eu confundiste. Porque quando vi Ferrativo. Em que eles disseram pensava que iam voltar. Será que é um podcast? Não. E eu mandei aqui. olha, Roberto eu aproveito Pereira. para trazer a pauta. Já que estamos no Pods, não é? Não, mas eu acompanhava o É Como Diz o Outro. Por acaso Ok. o Ferrativo nem tanto. Esse era mas com o Pombares e com o Pombares e Henrique com o Dias. Henrique Dias, sim. E depois com o Roberto Pereira fizeram o Ferrativo. Mas acho que começaram também no YouTube. E por acaso é engraçado que há muitos projetos de comédia que começam no YouTube ou mesmo no Vimeo, no Emotion, Vimeo? Ia dizer Vimeo. Emotion and Vimeo, não é? Certo. White Maintenance. Quem é que aqui viu White Maintenance? High Ok, Maintenance. também vai. Ok. É de 2020, não é? Uma série de 2020. Sim, mas- Essa tu meteste à batota. Sim, Mas desculpa, diz não o que é que é. Diz o que é que é. White Maintenance por acaso é uma série que eu acho que é das melhores que eu vi nos últimos 5 anos, não estou a gozar, que está na HBO
e que conta a história. São várias histórias, portanto não existe propriamente continuação, não precisamos estar a ver um episódio tipo Black Mirror. Mas a única coisa que têm em comum, portanto há várias histórias, a única coisa que têm em comum é o dealer de erva. Ok. Que vai à casa das pessoas. Isto em Nova Iorque. Não tem homicídios esta? Mas não tem homicídios, mas a cena engraçada é que se conhece a vida privada das pessoas, ele conhece, portanto, a vida íntima, quase íntima de cada casa, não é? E é um conceito muito, muito giro, que provavelmente já muita gente pensou do género. E se houver só um elemento em comum que conhece muitas histórias, tipo, podemos pensar isso no merceeiro, não é? Certo. Sei lá, tanta coisa, não é? E é giro, pronto. E acho uma forma muito fixe de contar histórias que são várias, acaba e há outro episódio, pronto. E voltando às séries que o Pedro mencionou, além de Ted Lasso e Pôr do Sol, Seinfeld, que sei que o Ricardo também está a rever e também... Eu Também estás a rever? Estamos todos a rever? Estamos todos a rever. Eu ainda não estou. Eu aliás, nem estamos disse todos esse porque não é 2021, mas Sim. sim, mas estreia. Sim. Mas bem observado, Rita. Acho, não é? acho que o lançamento na Netflix vai fazer muita gente descobrir, porque há muita gente que nunca teve a oportunidade. Sim, e agora o The Office também, Superstore também, agora também na Netflix. Houve muitas sitcoms que Estás a foram... pôr Superstore na mesma categoria do Seinfeld? É tipo, talvez. Ambicioso. Eu não vi o Superstore. Então estás a criticar sem saber, estás a ver? Isto é para isso que me trouxe. São aquelas sitcoms que são leves, não tens de pensar muito, uma gargalhada. Exatamente, vais almoçar a ver aquilo, estás bem. Agora vou ver depois destas recomendações. O Seinfeld tem aquele efeito em mim que é como é mesmo paracetamol para a alma, estás a ver? Eu já vi aquilo várias vezes, eu acabo, tudo acontece isso, acabar as falas, eu acabo falas, pronto, é quase doentio, mas... Traz tranquilidade. Sim, não é? é isso, Ok. traz tranquilidade, mesmo como se fosse um calmante. Já conheço tudo e é fixe voltar a ver e é muito bom estar na Netflix. Eu senti isso com o The Office, por acaso, que é aquela série que é tipo, é sempre engraçado e cada vez estás a ver, reparas no outro pormenor cómico, às vezes no background, epá, é muito interessante. É a versão americana que está agora. É a versão americana que entrou agora na Netflix. Que para mim é melhor, na verdade. Acho mais engraçada a americana. Sim, eu sei que parece um crime dizer isso, pelos vistos. Não é. Eu comecei a ver a inglesa, inicialmente em DVD, que arranjava os DVDs, e era daquelas cenas que eu não me ria mais quando estava a falar com amigos sobre o que aconteceu na série, porque era tão constrangedor. Sim. Mas depois a versão americana tornou aquilo muito uma comédia fácil de digerir, e acho que foi isso que o Steve Carell conseguiu fazer muito bem. Pá, e aliás, o casting inteiro está excelente. E eu ia dizer que nunca vi nem a americana, nem acabei de ver a inglesa. Então, The Office. Nem devia ter um podcast. Não é? Sobre humor. Tira o microfone, Ricardo, é isso, tira o microfone. Vais curtir muito. Ok, vou ver essa. E Seinfeld também, que só vi episódios soltos, também nunca. Sabes que eu tenho em casa uma pessoa que não gosta de Seinfeld. Verdade. O Pedro, o meu namorado. Pedro Durão também. Não. Ele Não gosta de não é Seinfeld? não gostar, tipo, não alinha. E eu já o proibi de dizer mal. Porque não aguento, parte-me o coração. Mas por acaso sem graça ele a fazer. Pronto, tinha um altar, Alguma série um altar, não é? de que tu não gostes, que ele também lhe parte o coração, tu não gostares? Sim, olha, Bo Burnham. Eu gosto dele, mas não Mas já- gosto já lá tanto vamos, como então. ele. O Pedro já teve uma reação a indicar o que é que Já. a forte discussão que vem a seguir. Mais séries, Ricardo, faltam as tuas. What We Do in the Shadows, que começou como filme. Sim, e agora e tem vai na terceira temporada este ano. Brooklyn Nine-Nine, que também teve continuação, e Rick and Morty, que também... Sim, são aquelas sitcoms. Rick and Morty não tanto, mas tipo, são aquelas sitcoms que tu. Se quiserem vamos ver. São aquelas sitcoms que tu vês e pá, não precisas pensar muito. O Brooklyn Nine-Nine, pá, é isso que acho que era gozado, que ia ter só uma temporada, porque era tão mau, gozavam um bué. E depois foi um sucesso de caraças. Está o que na nona já? Sim, e e eles acho que decidiram mesmo fechar aí. E tens o What You Do in the Shadows, que começou com um filme que é fantástico, e tu pensas, incrível. vão fazer uma série, é provável que seja mau. E de repente, não, olha, isto é bem bom. E é fixe, pronto. Mas desculpa, agora no Brooklyn Nine-Nine eu também comecei a ver e foi uma das séries que eu comecei a ver na pandemia Eu também, e eu adorei, também. eu adorei. O problema é que chega ali uma parte, e há muitas séries que têm essa cena, que de repente começa a ficar meio novela, meu. Sim, As sim, cenas sim, dos sim. amores demoram bem de tempo e é uma seca do caralho, está bem, tipo... É Às vezes chato. torna-se repetitivo. É. Mas essas séries, nós não esperamos mais sobre essas séries. Essas séries é mesmo para isso. Pois, mas é assim, tu notas que a série está a acabar, tipo o Brooklyn Nine-Nine, quando começa a entrar muito nessa cena, mesmo o Office Ok. americano, quando começa a entrar muito na parte
mais... Mas eu acho que eles lá no fim, eles nunca sabem se vai ser renovado. Acho que foi também uma questão que é, estão ali tipo, se calhar vamos fechar, se calhar não vamos fechar. Se calhar vamos fechar, então aquilo vai ser renovado. Eles têm tipo a escrita, querem deixar a meio, querem fechar, então... Percebes? Só depois acaba que eles dizem, vai haver mais uma, ou no último episódio. Mas lá está, não tem nenhuma série deste ano, porque há pouca comédia, tal como nos filmes. Há pouca comédia nas séries. Às vezes eles põem lá comédia e é porque tem um momento engraçado e de repente é classificado como comédia e há falta de comédia. Há tanta falta de comédia que eu fui ao Google e disse Comedy Series 2021 e apareceu lá Lupin e pôs ao lado Squid Games. Portanto, há aquela necessidade, tem homicídio. E Rita, não é para rir? Portanto, há esta falta de boas séries de comédia. E acho que das séries que mais me fez rir este ano é o Succession, que tu estavas a dizer. Pronto. Succession, que é de drama, supostamente, tem meninos hilariantes. E por acaso cá em Portugal, não vou referir nomes, mas este ano até houve bons conteúdos e boas séries a serem feitas. Exatamente. Até quase fomos contra o internacional, que este ano tiveste bons projetos. Mas lá está, worldwide, pouca coisa. Eu ia só dizer que, tendo em conta isso que estavas a dizer de Succession, às vezes é que faz mais rir. Eu acho que muitas vezes, assim, séries de dramas, mesmo filmes de dramas, quando levamos a pancada, não estamos à espera, à surpresa, até nos rimos mais. Não é? Sim, às vezes na comédia estás a ver e estás a pensar, faz-me rir, palhaço. E no drama tens aquele inesperado. Eu lembro-me do filme do Aaron Sorkin, acho que é do ano passado, o Trial of the Chicago 7, que tem o Sacha a fazer uma personagem que é um stand-up comedian. Quando ele entra, tipo, é dos momentos em que me ri mais, tipo, em filmes desse ano, provavelmente. Lá está, porque não entra ali algo que não estamos à espera. Outra série eu lembrei-me que é South Park, continua incrível. South Park, a série de animação. South Park? South Park. Conheces o South Park? South Park. Ok, desculpa, não. Peço desculpa o meu inglês. Parque, não é? Sul, o Parque do Sul, não conheço o Parque do Sul? É muito bom. Pá, excelente. Eles fizeram um Pandemic Special. Pá, incrível, foi em 2020, mas depois eles continuam a retratar os eventos e a escrita continua incrível. É mesmo muito bom. Vamos passar já agora também a filmes e documentários, juntámos aqui um bocado a alguns, que de uma forma geral acho que foi o menos produziu menos conteúdos interessantes este ano. Fraquinho, foi. Começando ali até pelo Pedro, Bad Trip, que é um filme que está na Netflix com É um filme da Netflix com o Eric Andre e a Tiffany Haddish, e é um filme de apanhados, e é uma coisa que não se vê muito, que é narrativa com apanhados, porque há uma história e a história tem que avançar, mas apanhados reais. Apanhados reais Exatamente. no meio da cena narrativa. Portanto, os atores estão a fazer as personagens do filme, mas as pessoas que estão a ser apanhadas não sabem o que está a acontecer, e aquilo depois cola bem com a narrativa do filme. E pá, não é incrível, mas quando me pediste um filme foi o primeiro que eu me lembrei. Foi o único. Pois, até me lembro que mandaste uma mensagem, Bad Trip, ponto de interrogação. Yeah, Quem sabe, talvez, não é? Mas houve um que tanto o Pedro como o Ricardo referiram, que é um documentário, que é o do Sam Morrell, Full Capacity, que é sobre o regresso da comédia em Nova York. À medida que está no YouTube, à medida que iam aumentando a capacidade. Porquê essa escolha? Lá está, isto não é se calhar tanto para o público, se calhar mais para quem gosta de stand-up comedians e ver o que é que se passou nos Estados Unidos. Esta ideia das dificuldades que eles tinham de ir a palco com partes de plástico à frente para falar com o público. Essa parte é mesmo sinistra. Atuar com um bocado de plástico à frente. E que aquilo depois se reflete. É quase como se tivesse um espelho para atuar, e depois até ir em clubes mais elitistas em que o público não usava máscara, mas o comediante tinha que usar máscara e terem que atuar sobre circunstâncias muito más. E ele foi mostrando até comediantes bastante conhecidos, foram aparecendo lá, tipo segmentos. Pronto, a ver como é que as pessoas iam lidando com o voltar a palco e as dificuldades. Lá está, isto não é tanto comédia, é mais para quem gosta de ver o que é que os comediantes sofrem. Acho que, não sei se... Eu adoro as conversas que eles vão tendo e eles a contarem histórias de quando voltaram estavam sem ritmo, porque lá está, isto é meio ginásio, não é? Se não fazes durante muito tempo. Sim, a falharem completamente. E eles a dizer, comediantes ótimos que conheces e que sabes que são bons, a dizer, pá, tive tipo 3 noites seguidas horrorosas que nada entrava. E esse processo de voltar à vida está muito É dizer que às vezes usavam um material que funcionava sempre, mas que ali quase não tinha risos e depois pá, iam para casa a questionar a vida toda. E não se sentia o riso às vezes porque era... Sim, não sentia o riso. Lá está, pessoas que eles falam lá, tipo um clube de pessoas que
Pá, se um pessoal parece mais rico e mais snob, que nem sequer se dá ao luxo de rir, pá, para o comediante é horrível. Lá está, mas isto é quase um drama, percebes? Não, mas tem lá momentos muito engraçados de conversa e de piadas que às vezes fazem, tu vês eles a fazerem texto e tu vês, ok, isto de facto é giro. Pois. Mas é mais. São vários em Nova Iorque. Vão passando por vários comedy clubs e tipo, eles chegaram a atuar em rooftops e coisas ao ar livre. Tem um sol que é todo em rooftops. Telhados era estranho. Também não chegou a pegar cá. Eu acho que chegou a haver Não sei, por uma ou acaso. duas atuações no Ao ar rooftop. livre. Não, houve ao ar livre. Eu pois é. fui vítima de uma dessas. Pois é isso. Eu tive num. Yeah. Também atuaste ao ar livre. Estás a dizer, a Rita que ela atuou ao ar livre, fixe. Não, eu sei, eu lembro-me, foda-se. Certo. Não é uma experiência fixe, é isso? Por acaso até gostei. Sério? Ok. Não, mas existe muito essa coisa de. Queres que eu para não parecer como quiser? Não, está-se bem, não importa. Estão à vontade. Mas é. Não cortes porque isto. pode ser. Também não queria estar a. Mas estás a dizer Mas ao eu ar- não importo. Ao ar Até livre. porque eu vou pausar. Então é assim. Ao ar livre? Ao ar livre. Pronto, eu não sei. Eu já Até não faço. gostaste? Já não fazia stand-up há muito tempo e quando voltei era ao ar livre e não desgostei nada. Pensava que ia ser muito mal. Eu até curti. Ou seja, existe muito aquela cena de. Parece que estamos num festival, não é? Quando se Exato. atua ao ar livre e as pessoas estão mais dispersas. Ainda por cima, calha numa altura. Agora pronto, já as pessoas estão habituadas uns aos outros. Mas ao início, quando os espetáculos voltaram, as pessoas queriam estar mais a falar umas com as outras do que propriamente já assistir um espetáculo de comédia. Imagina, estás pela primeira vez com um grupo de amigos teus, Claro. só queres estar a falar, é como ir a um bar de fado, meu. Ou um café de fado. Epá, que chatice, meu Deus! Não dá para cantar, não dá para bater. Cantar também é chato, não é? Mas não dá para falar, não dá para nada. Certo. Caladito, só falas no fim. E o fato chateia-me por causa disso. Mas tiveste uma experiência diferente ao ar livre? Prefiro não comentar. Ok, conseguimos imaginar. Já agora tenho uma boa ideia para uma Diz. boa série: matar um fadista, ou vários. Matar uma mão cheia. Homicídio em todas. E depois é sempre assim: morreu o Carlos Castro, Pedro. Há sempre bem nomes, não é? E assim, fadista. Quem as pessoas têm Já nomes? repararam que os fadistas falam de fadistas como se toda a gente conhecesse os fadistas? Sim, isto é o Carlos Caralho, não é? Como vocês sabem, toda a gente conhece. Não, toda a gente conhece. Sim, eu lembro-me a composição do António Fonseca. E depois o entrevistador, pois era tão boa. E ninguém, está ao público, sem perceber um caralho do que é o fado, não é? E também não tem que perceber, vai à Wikipédia, não me pegou bem o nome, porque eles também falam tipo assim, né? Já está tudo fedido. É do álcool, não é das ganzas. Se fosse ganzas estavam melhores. A dicção está péssima. Pode ser dos comprimidos também. Tu estás com pessoas muito estranhas. Eu não vou ao fado, mas vou este fim de semana. Este fim de semana vou. Uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, está agora. E estás muito entusiasmada, não? Vou lá beber um copo, Queres vir? Os fadistas não estão na tua casa, estás a ver? Tipo, ei, tu lá! Atenção. Saiam daqui, fadistas! Eu e o Pedro nós um dia fomos a uma noite super esquisita nos Anjos. Isto é que foi comédia, meu. Mas então é isso. Conta lá isso. Não vou contar a história, mas a cena é, eu não gosto de fado, mas eu quero experienciar o fado contigo, porque se há a possibilidade. Mas vais matar alguém, se calhar? Sim. Por falar em homicídios, Promising Young Woman foi o filme que a Rita referiu, mas 2020 já agora, que tem uma pessoa que aparentemente tu não gostas assim tanto, que é o Bo Burnham. Eu gosto dele. Não, gosto. disseste- a seguir já vamos para Olha, stand-up. gosto dele. Já lá vamos, Sim, sei. mas já lá a vamos. Mas parte em que Promising ele- Young Woman. Há uma parte em que ele entra cacho nojenta, que é sempre que há tipo cuspo dentro de líquidos, dá-me nojo. Ele cospe no. É engraçado, por acaso. Sabem que eu a comer não consigo ver BBC Vida Selvagem, não consigo ver animais, não consigo ver pessoas a cuspir e não sei o quê. Homicídios, dependendo. Se há violação, não consigo ver, se não há, até consigo. Há uns cortejamentos. Esquartejamento, mas é assim, eu não vejo, torturas, nunca vejo. Normalmente não mostram parte da tortura, acho eu. Ai, não mostram. Aqueles comentários que dizem exatamente. Depois está ali a pessoa a falar-te com uma cicatriz aqui a meio, tipo, ai não, mas as pessoas olham para mim e nem dizem. E isto é na Deep Claro que Web, sim. os comentários que a Rita vê. Não, mas. Mas qual voltando era a a Promising pergunta? Young Sim. Woman. Então.
Promising Young Woman. Alguém viu aqui? Bata palmas. Isso é tão chato, as pessoas estarem a bater, mas vim. Mas obrigado por terem batido palmas. Eu também bato palmas porque foi para aí dos poucos filmes que eu vi este ano. Acho que de facto não houve assim muito cinema. Já agora ganhou o Oscar de melhor guião original de 2020. Bem fixe. E eu também achei. Não foi só a malta da academia, eu também achei. Porque a história é muito fixe, porque basicamente querem que eu conte ou não? Mas é uma social warrior à séria, não é? Certo. Não vai para o Twitter, vai-me matar. Ou seja, ela tem uma história de uma amiga que foi muito violada por muitas pessoas. Sim. Certo. Pronto, foi violada. E essa pessoa não foi julgada, não é? Estou a contar tudo. Mas não estou. Não. Sim. E depois o que ela faz é fingir-se bêbada e drogada e matar. Não. Não chega a matar quase. Tenho pena, por acaso. Mas aleija muito quem a tenta violar. É um Dexter, não é? Sim. Não, É não um Dexter feminino. Sim, é um Dexter. Sim. Mata predadores sexuais ou aqueles que parecem mais ou menos. Sabem? Porque há muita gente. Anda aí. Vamos passar a stand-up, se calhar. Então. Já agora, eu tinha aí outro filme. Porque, lá está, não houve filmes de comédia. Não houve aquele filme de comédia. E eu pus aí outro filme, mas que não é bem comédia. Já aquilo que nós falamos é um documentário que não é. Ninguém vai se rir a ver aquilo. É o. Sim. Houve a reunião de Friends, também é um marco importante. Mas é para rir ou é para chorar, percebem? Chorar, não é? Ver o Chandler naquele estado. É que, assim, o Joe ainda vá, tipo, ainda está ali, envelheceu, o resto é tudo plásticas e dentes falsos. Muito botox. Pá. O Joey é o único que está. O Joe envelheceu fixe. Já passou. Não, mas podes, ainda estamos com o Joey. O Joey é o único que está fixe. Sim, tipo, tem idade, claro que tem idade, passou tempo, mas ainda tem carisma, está assim gordinho, mas tem carisma. Sim, ou que parece que não levou com tantas outras O Chandler, é horrível. Sim, mas ele, assim, pelo que eu ouvi dizer, ele tinha sido sujeito a uma cirurgia dos dentes e não sei, arrancou um dente? Dos dentes, não, um dente não faz aquilo. Assim, pois, mas é assim, depende, a anestesia normalmente dura, eu já tive uma anestesia que durava quase um dia inteiro. Eu tive sem conseguir dizer Filipa durante 8 horas. Mas depois passou, não é? É assim. Não, reparei que eram uns Fs, tipo, foda-se, também não conseguia dizer foda-se. Era... Sinto que esse gostou demais. Mas vamos a stand-up, que já estamos quase perto do final. Rita, até começo por ti, que viste mais coisas ao vivo, diga-se, e que referiste com mais entusiasmo, foi Roda Bota Fora. Roda Bota Fora, sim. Falecidos Roda Bota Fora. Deus os tenha, exatamente. Ok, não vou pedir para baterem palmas, mas sim. Eu gostei, eu não vi este último, não vi o último espetáculo, tenho muita pena. Sabem que pronto, o Pedro fica um bocado nervoso por saber que eu vou e é igual para mim, o mesmo serve para mim, ou seja, quando há espetáculos bem papai, eu também às vezes prefiro que ele não vá. Mas bem, na boa, apareço depois e ele também. Mas neste caso, Roda Bota Fora, sim, gosto muito, acho que é assim um projeto muito fixe português. Que acabou há pouco tempo, não é? Exato. Acho que souberam acabar no momento certo. Acho que foi um projeto. E todos cresceram com. Sim, todos cresceram imenso. Tipo, eu vi, imagina, lembro-me de ter visto o primeiro espetáculo deles e assim, pessoas que me surpreenderam. Teatro Ibérico ainda? No Teatro Ibérico, exatamente. E assim, das pessoas que mais me surpreendeu, pronto, claro que o Pedro para mim é o melhor, né? Agora, o Guilherme Fonseca também está sempre no coração, o Abreu também. Mas sim, a pessoa que mais me surpreendeu foi o Eduardo Correia da Silva. Pronto, eu acho que ele está. Que agora vai ter um solo aqui, vai ter um solo daqui a este mês, aliás, não é? Sim, é este mês. Acho que é este daqui a uns mês. dias. E por acaso sou muito curiosa. É raro não, mas surpreendeu-me mesmo. Pronto, acho que ele teve assim uma evolução incrível. Está mesmo muito bom agora, vale a pena. E calculo que ainda faltam alguns vídeos para pôr no YouTube que eles sei. devem ter gravado Sim, mas sei. em todas as datas. Pois, pelo menos o último.
pelo menos o último, que pronto, não vou dizer quem é que são os convidados, embora acho que mais ou menos já sabe, não é? De stand-up internacional. Este foi o português que, pelo menos, não vejo aqui mais nenhuma referência stand-up português. De forma geral, Inside Bo Burnham foi referido tanto pelo Ricardo como pelo Pedro, sendo que a Rita também viu. E acho que vocês têm os dois uma relação parecida. Se calhar comecem vocês. Qual é que é a vossa relação com Inside Bo Burnham? Eu parei a meio. Repara, é genial. Está muito bem feito. Está muito bem feito. Mas eu de repente estou a ver um comediante deprimido, fechado, enquanto eu estou fechado em casa deprimido. E aquilo estava-me a criar ansiedade. Então eu tive que parar. Eu ia de ver aquilo. Eu parei mesmo a meio. Para analisar, músicas incríveis, detalhes incríveis, tudo incrível. E eu acompanho o trabalho dele há anos. Ótimo. Mas para aquele, estás fechado em casa e estás a ver um gajo, ele está deprimido, não é mentira, aquilo é legítimo, se o pessoal pode ter, genial, ele está mal. E eu consigo identificar aquilo, e tão como consigo identificar aquilo tão bem, estava-me a fazer muito, a criar ansiedade, tive que parar. Isso respeito. Se Ok. tivesses gostado, ia-te cuspir. E agora vem a segunda parte, Mas que é mais provocadora. Isto não é stand-up, isso ok? Porque isto até, se fores ver oficialmente, ou IMDb, é um special musical. Eu sei que é vendido quase como algo stand-up, mas isto é como se fosse um vídeo com uma produção do caraças. É como se fosse sketches musicais. há um crítico de cinema americano que eu gosto muito que até perguntou se isto não é um filme. Sim, podes considerar isto como um filme. Tipo candidato ao Oscar, Exatamente. como filme. É por isso que quando nós dizemos isso, stand-up, vamos pôr este special, estamos a pôr quase por simpatia pela carreira dele. E se tu fores a todos os specials, está lá a dizer stand-up. Este não tem. Sim. Mas já agora só uma coisa, mesmo os outros espetáculos que ele faz ao vivo, nós também podemos ter a discussão se aquilo é stand-up. Porque há momentos que são declaradamente stand-up, mas se formos a ver, há muitos momentos que são cénicos, músicas, etc. que... Eu, nesse caso, dou de barato porque faz parte de um espetáculo, tem público. Sim, essa é a essência. Eu não considero que seja stand-up. Nada do que Eu considero que seja stand-up. considero. É comédia, ao vivo, é um espetáculo, mas... Ok, e vamos andar à porrada. Acho que o público ia curtir, tipo, de repente emoção. Um homicídio, já que temos falado tanto, não é? A Rita ia adorar, tipo, sim senhor, é por isso que eu saio de casa. É um especial de comédia, não é? É um especial de comédia. Pá, é como se fosse um vídeo lindo, brutal filme. Basta os pormenores, os detalhes são incríveis. É muito rico. Assim, É muito rico. Muito bem pensado. Daquela primeira parte que eu vi. Não sei se o final é incrível, então Não, só até meio, depois fica mesmo mau. Mas é. Eu acho que o final resolve um bocado desse sentimento que tens com ele estar deprimido. Não vou dar spoiler, mas ele mata-se sim. Mas Rita, porquê é que também foi mais ou menos esta razão? Na verdade, eu gosto do Bo Burnham, mas o que eu sinto é que sempre que um comediante começa a cantar. Não é por mal, a verdade é que Certo. não sou Não é muito para todos. apreciadora. Gosto de música e gosto de ouvir, mas não gosto de ouvir as duas coisas juntas. Pronto, normalmente. Bem, embora ele consiga reinventar todo o género de fazer música e comédia e é tudo muito bom, ele é mesmo um gajo que pensa muito bem, é quase um filósofo, eu diria, não é? Assim, ele é mesmo muito bom. Eu gosto muito dele. Mas o trabalho dele todo tem sido com essa linha de música. Exato, não- sim, é. Por isso é que eu não gosto. nunca gostaste nem dos outros anteriores? Não, os outros Mas achei geniais. É consistente, ou seja, não é este que. Mas ainda assim gostei mais deste do que as outras Dos coisas outros. que vi. Sim. Também gostei muito do Dave Chappelle. Eu sei Também, que não da deu Closer? festival. Vamos ver Sim, não. Daquelas coisitas que ele foi lançando na IGTV. certo. Não vi que era o especial. não sei o nome. O Closer estava a ver, estava a gostar muito, mas não vi até É ao fim. o tempo com ainda. o George. O 846 e havia um sobre a Comedy Central. Exatamente, sim. Mas consideras isso stand-up também? Lá está, eu acho que sim, porque fez-me rir, não é? E é uma pessoa sozinha a falar. Ok. Portanto, sim, Em palco. considero um bocadinho. Porque houve stand-up. também essa discussão de. Se- Porque eu percebo, porque. É quase um manifesto, não é? Sim. Mas mesmo quando nós estivemos cá, o manifesto anti-Dantas teve graça, estás a ver? Podia ser um bocadinho stand-up comedy, quase. Certo. E a opinião sobre o The Closer, passando já para este. Não viste o The Closer? Estou para ver ainda. Ok. Pedro, não sei se vai ser polémico agora. Eu não adorei o The Closer.
Mas ainda assim meteste no... Não meti porque acho que é digno de discussão, mas... É como eu acho que também não saíram assim grandes shows de stand-up. Estes fazem parte da história dos shows de stand-up, quer gostamos ou não. E foi ok. Foi um show ok. É o pior do Chapéu? Sim. Não sei se é. Para mim Não sei se é. claramente o pior do Chapéu. É assim, o melhor claramente é o primeiro desde quando ele entrou na Netflix, isso não há dúvida. E este pode ser polémico de algumas... Pá, a minha questão é, porque é que ele faz este solo? Não é? Ele não precisa de fazer solo, portanto ele tem aqui... Ele aqui tem um contrato. Ele portanto, tem aqui um objetivo. O objetivo dele é falar sobre os estranhos sexuais. Então certo, este ok. é o último do contrato. Mas tinha tipo um timeline para fazer? Sim. Ok, essa parte eu não sabia, se havia um timeline. Deixa-me só dizer uma coisa, que no outro dia até estava a falar com o Carlos Pereira sobre isso e ele estava a dizer que ele sentiu que era um bocado... Ele tinha coisas para dizer neste, ele já fez stand-up no outro, neste ele tinha só coisas para dizer e quis dizer as cenas dele. Sim, foi um desabafo. Não é? Por isso é que eu também acho que... Eu não rimo em alguns pontos, mas não acho que seja digno de melhores de stand-up de todo. Não, pois. E sinceramente há ali coisas que depois nós podemos analisar, obviamente stand-up é piadas e tudo, mas há ali momentos em que ele de facto fala a sério, que geraram alguma polémica, com razão ou não, mas acho que ele ali não foi tão racional como costuma ser. Verdade, ele é um pensador e ele é um pensador incrível e por isso é que até surpreende. E há piadas fracas neste special. Muito fracas. Piadas que tu estás a ver. A piada do Mike Pence. A piada do Mike Pence, Fraquíssima. a piada do padre quando ele foi molestado, que tu estás a ver a 1 quilómetro, a piada de quando ele se voluntaria para ser o líder do movimento feminino e o que ele quer em troca, quando ele diz que só quer que as mulheres chupem o... E acham que houve um excesso de ego trip em alguns momentos? Sim, completamente. O GOAT, não é? E isso eu acho que acontece, e é uma pena, acontece com muitos comediantes, mesmo o Jerry Seinfeld, por exemplo, em que chega a uma altura em que nota-se perfeitamente que é só o ego, que estão tão inflamados que já não perderam a noção de como é que é o mundo à volta, como é que vivem os outros, como é que... Sabem? Existe mesmo uma perda de noção da realidade e isso é um bocado preocupante, como é que... E continuam a ser pessoas que nós seguimos e que admiramos e continuam a ser grandes influências na vida de uma pessoa, não é? Claro, e é difícil fazer comédia depois sobre o mundo quando tu estás meio à parte do mundo, não é? E uma pessoa quase se sente enquanto fã, não é? Sente quase defraudado. E isso é pena, pronto, mas também é fixe eles terem sucesso. Agora, a questão é, parece que depois às vezes já estão quase a querer ser melhores do que o outro que também é muito bom, estás a ver? E isso é estranho. Quando a competição, sei lá, eu até aposto que eles em casa vão ver sempre o que é que o Jerry Seinfeld lançou e estão sempre a criticar só para tentar fazer melhor. Pá, sabes? Sim. Não sei. Acho que de repente andam só ali num remoinho entre comediantes. Pronto. Pode acontecer em qualquer país, não é? E sobre a polémica, o que é que achaste, Pedro? Diz-me. É difícil perceber, pelo menos durante. Eu acabo o special e já ouvi 3 vezes, porque tive que escrever um texto sobre isso também, que estava a acabar ontem. Eu fico mesmo na dúvida se ele é de facto transfóbico e tudo isso. Aquele dito final parecia a história do branco que diz: eu tenho um mico que é preto e parece que há ali uma parte do sol que é só isto. Ontem no texto escrevi, é um bocadinho, até tenho amigos que são. Ok, pronto. Eu juro que não li o teu texto. Não li porque ainda não sei o sequer, portanto. Pá, e é estranho, mas pode também ter sido alvo daquele bullying exagerado. É estranho. Há ali qualquer coisa, mas pá, no fim é comédia, no fim é um gajo no palco, ele pode dizer o que quiser. Eu acho que existe, às vezes, quando se nota muito que as pessoas estão ressentidas e o rancor, e quando já é transportada há muito tempo, e às vezes parece que isto só está a fazer mal a ele mesmo, nós já não queremos saber disto, não é? Não sei. Mas eu acho que chega a um ponto que é, obviamente que ele é comédia, ele pode dizer tudo em palco, mas especialmente aquele momento é um momento sério. Tu notas que o Chapéu está a falar só naquele momento. Eventualmente aquilo é criado apenas, ele pode estar a dizer aquilo eventualmente só para ser chocante, que também é uma das técnicas do Chapéu, não é? Mas aquilo é claramente para criar atenção para depois para a história final. Parece haver verdade ali, não é? Eu acho que faz parte também dele provocar, percebes? É esta cena de mesmo. Quais são os temas que não aqui na sociedade? Ok, vou-me pôr ali. Sim, ele gosta de ver onde é que está a linha e depois passar um bocado da bocadinho. linha. E nós fazemos isso muitas vezes, que é tipo tentar onde é que está a linha e tentar ir brincar ali perto da linha. Aqui o que pareceu, se calhar para a maior parte, foi se calhar ele
está mesmo lá de lá da linha. E foi essa sensação que muita gente captou. Agora, não foi só isto o espetáculo, tem lá partes boas, lá partes que nós achamos que podem ser mais fracas. Pá, mas não sei se é o pior, sinceramente. Não é. Dos tipo, 6 foi o que eu gostei menos. Ok, eu se calhar está em penúltimo para mim. Qual é que era o pior? Eu não sei, mas aquilo que ele está sentado. O Bird Revelation. Eu acho que isso também é muito mais também de pensamentos e não tanto de riso. Para terminar, só temos mais uns quantos espetáculos aqui. Pedro, Cold Lasagna Hate Myself 1999, que é o solo do James A. Caster, que está na Vimeo. Porque é que este é o melhor solo do ano? E para mim é o melhor solo do ano. É o melhor solo do ano. É De tão engraçado. stand-up, não considerando Bo Burnham stand-up. Sim, se tirarmos o Bo Burnham do stand-up, são quase 2 horas ou são 2 horas? 2 horas. São- É gigante e é engraçado do começo ao fim. Não tem um momento que tu penses, ok, estes 10 minutos não era preciso estar aqui. É incrível. É super redondo, apesar de ele passar por 1000 histórias diferentes e 1000 sensações diferentes. Aquilo é super redondinho, é super bem pensado e tem tanta graça. E quem é que viu o Cold Lasagna Hate Myself 1999? Fixe. Boa. Está no Vimeo, pagam para aí 10 euros assim, e conseguem ver. E Vale tem muito direito a a pena. 2, porque é 2 horas e ele tem uma cena de mais 40 e tal minutos. Yeah. Por acaso ainda não vi essa. Não chegaram a ver vocês dois, mas claramente melhor solo. E ele já tinha 4 na Netflix, que era esses viram e curtiram. Sim, sim, sim. Sim, também foi muito. Sempre. Que é assim, brinca muito com a estrutura, a narrativa, etc. Ricardo, o teu último é o The Greatest Average American, do Nate Bargatze. É assim que se diz? Não sei. Sim, é Bargatze. É estranho, mas pá, é um excelente comediante e lançou um solo ao ar livre. Os risos estão um bocado exagerados. São, mas e tens aviões a passar. Tens aviões a passar, mas ele faz piada no momento com isso. Pá, acho que foi para mim o melhor solo do ano. Está na Netflix. Gostei mais do que todos. Este foi o. Porque, repara, depois há 2 tipos de stand-up. Há um stand-up que tu levas para pensar, estás a ver, de pensamentos, e há o stand-up de risos, só histórias engraçadas. Eu acho que ele é muito bom nesse. Ele é muito engraçado a contar. É muito engraçado a contar as suas histórias, tens um ritmo de risos muito grande. Portanto, recomendo esse. É se calhar, talvez a melhor recomendação do ano, para mim, de tudo. Tinha aqui que tu também curtiste do Sloss ao vivo. Cá. O Daniel Sossa ao vivo teve muito bom. Pronto, teve. Eu não, eu mesmo. Teve pronto, umas partes, se calhar, porque também há ali crowdwork do momento. É, e tá, ele, lá está, aquela coisa que nós estamos a dizer, ele está meio fora de ritmo ainda. E aquilo não era um espetáculo fixo, ele mudou de sessão para sessão o texto que fazia, etc. Sim, porque ele falou connosco lá fora, ele disse que já estava farto do texto e que agora já só. Vocês reagem bem quando a gente fala de Portugal e Porto, então vou usar isso. Não, e acho que se nota a cena que nós, os espetáculos dele, os solos dele, que estão, acho que estão 2 na Netflix, Sim. que é da HBO, que não está, que é incrível também, mas são super redondinhos, tipo, sabes, tem um final incrível sempre, tem o meio muito bom, e este aqui estava meio ainda em fluxo de estou a experimentar as cenas. Não sabemos como é que vai ser o resultado final, mas foi muito bom vê-lo ao vivo. E pode ser que venha a Portugal também mostrar o resultado final. Para terminar, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa que não tenha sido referida. Eu tinha aqui só umas que não encaixei em nenhum, que é um documentário que se chama Good Timing, com a Joe Firestone, que basicamente é uma comediante que deu um workshop de stand-up para idosos, e é esse processo das aulas e depois a parte do espetáculo. Está na Peacock, que é a plataforma de streaming da NBC, acho eu, se não estou em erro. Rory Scovel, Live Without Fear, que está no YouTube, que é um documentário meio solo de stand-up improvisado. E percebemos que o Rory Scovel cria no momento, e pelo que ele tem estado a dizer em algumas entrevistas, ele está a pegar no material que criou nesses espetáculos e desenvolvê-lo mesmo a escrita, ou seja, ele está a criar a partir do improviso um solo de stand-up que vamos ver no futuro. Sendo que nessas histórias que vão no meio, que são às vezes sobre o próprio teatro e tudo, são quase tão boas como o stand-up, exatamente. Portanto, aquilo mistura ali stand-up e uma parte documental. Ainda este ano vai haver também uma coisa que se chama How To with John Wilson, segunda temporada, dia 26 de novembro, que para mim foi das melhores séries de comédia. Está na HBO de 2020, foi aí? 2019? Já não sei. 2020. E um filme do Adam McKay, que é o Don't Look Up, que vai estar na Netflix dia 10 de dezembro também. Muito obrigado aos 3 por terem vindo. Muito obrigado também ao público. Se puderem fazer um bocadinho de barulho para terminarmos este episódio em grande. Obrigado.
Podes acompanhar o Pedro Silva no podcast Private Joke, onde fala sobre séries e filmes e muitos outros conteúdos, com o Guilherme Fonseca. O Pedro está também regularmente no Lisboa Comedy Club e no Instagram em Silva P. A Rita Camarneiro tem 2 podcasts, o Banana Papaya, juntamente com a Joana Gama, que também conta com espetáculos ao vivo, e o Coisitas de Rita. No Instagram, basta procurares Rita Camarneiro. O Ricardo Cardoso está mais presente no YouTube e no Instagram, Ricardo_Cardoso por lá. Segue-nos também no Instagram, o podcast está em humoraprimeiravista.podcast, eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição, pós-produção de áudio e apresentação são feitas por mim, Gustavo Carvalho. O apoio à produção e à gravação foi dado pela equipa do Lisboa Comedy Club e do Pods. Jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista. Quem dá a voz é o Tiago Filipe e o Rui Mirama. A ilustração dos episódios é do Nuno Amaral, o logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.